Momento da codificação. Então vamos lá, estudar, né? Estudar essa obra que é tão nova, né? Apesar dos 159 anos completados no último dia 18, segunda-feira. E nós estamos estudando justamente o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, em seu capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item que nós iremos começar hoje, de fundamental e capital importância, tanto que a gente sempre fala aqui nesse item, né? Que é justamente a partir da questão 459, né? E o item 2, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. A questão 459, Allan Kardec diz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E Allan Kardec fecha esta questão com o seguinte comentário: se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser, para o nosso bem. Se existe algo que funciona num contínuo, é o pensamento. Jamais paramos de pensar. E jamais paramos de emitir as nossas imagens mentais através do pensamento. O pensamento é, assim, um atributo do espírito, como nos dizem os espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Pois bem, se nós pensamos constantemente de contínuo, e se o pensamento
ele mora no mundo das vibrações e que naturalmente os outros seres vivos e os outros seres humanos, principalmente, os encarnados e os desencarnados, também têm um pensamento contínuo, não é? O que nos diferencia dos animais. E os animais, eles têm sim um pensamento no sentido de que eles vibram em determinada direção, mas o pensamento animal é descontinuado. O do homem é contínuo. Então nós vivemos em um mar de vibrações e de pensamentos, um mar de sentimentos também, que é constantemente alimentado pelos nossos pensamentos. Sendo então da mesma natureza os nossos pensamentos e os pensamentos dos espíritos, nada melhor que eles se emaranhem. É como os cabelos da cabeça, né, que às vezes se emaranham um com os outros. Ou como o novelo de lã da costureira que trabalha com crochê ou com tricô e que vai se amarrando, se enrolando no outro, se entretecendo, vamos dizer assim. Os pensamentos, portanto, eles se entretecem. Os nossos pensamentos e os pensamentos dos desencarnados, que não significa que em algum momento nós não estejamos pensando sozinhos. Até porque os Espíritos dizem, muito frequentemente são eles que vos dirigem, mas existirão os momentos em que nós estaremos absolutamente sozinhos, conversando com os nossos botões, como se diz, né? Mas muitas vezes esses botões com os quais nós conversamos não são botões propriamente dito, né? São desencarnados que nos influenciam e que são influenciados por nós, né? Porque nós não somente somos influenciados, mas com os nossos pensamentos, nós também influenciamos os espíritos desencarnados. Então, nós temos os nossos próprios pensamentos, mas recebemos frequentemente a influenciação dos desencarnados. Algo que não tem para que nós estarmos discernindo, né? Se nós observarmos até nas histórias de quadrinho, né? Todo mundo conhece a história de Pinóquio e conhece o grilo falante, né? O grilo falante era o conselheiro. Mas nós observamos em várias outras, né? A consciência, vamos dizer assim, o alter ego, por assim dizer, do Pinóquio, né? Mas a gente vê em muitas outras coisas, muitas outras revistas em quadrinhos, é como se nós tivéssemos em um ombro pousado um anjinho e no outro ombro um diabinho, o que bem representa o amálgama, né? O que bem representa a mistura de pensamentos que existem em nós e a influenciação como uma forma intuitiva, né? Daqueles que a intuição, quando coloca a confusão mental que se estabelece com pensamentos disparatados, conflitantes e diametralmente opostos. Então, é a influência dos espíritos, né, que tenta nos equilibrar. Se de um lado nós cedermos aos pensamentos daqueles que desejam ver a nossa derrota, né, não porque sejam maus, mas porque são ignorantes e porque muitas vezes eles se colocam na posição de quem sente inveja, muitas vezes, da felicidade das pessoas e querem ver aquelas pessoas tão infelizes quanto elas. Já os espíritos superiores procuram influenciar sempre para o bem. É aí que está o equilíbrio, né? Que temos o nosso livre-arbítrio para escolher. Evidentemente que nós iremos escolher de acordo com os nossos anseios e com os nossos desejos, né? E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes são os nossos anseios e os nossos desejos que nos dirigem para a tomada de decisão. E nem sempre é a razão. Às vezes os anseios e os desejos vencem a razão. E quando o indivíduo menos pensa, está arrependido por ter cedido mais aos anseios e os desejos do que à própria razão. Mas, como diz Kardec, não há nenhuma utilidade a gente saber disso, né? Porque
Muitas vezes, nós mesmos, às vezes, quando ele fala sobre a inspiração, né? Quantas vezes nós queremos escrever alguma coisa e naquele momento nós precisamos nos concentrar, parar, respirar, né? E elevar mais o nosso pensamento para captar essas inspirações. O homem de gênio, nós sabemos, né, dizia o Thomas Edison, né, que é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Mas eu acho que ele exagerou nessa cota, porque a inspiração do alto e a inspiração dos amigos espirituais sempre nos ocorrem e nós deveremos estar com o campo aberto. Daí a oração, o pensamento positivo, o pensamento no amor, para que nós estejamos mais próximos da espiritualidade superior do que propriamente daqueles que se afinizam mais conosco pelas nossas imperfeições. Nós vamos para um momento musical agora, né? Em seguida nós voltamos para conversar sobre o aborto, com o título diário de uma criança que não nasceu. Fique conosco.